Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Esse canal é totalmente dedicado a você que está buscando o seu autoaprimoramento, que está buscando o seu desenvolvimento e crescimento interior. Então, todo esse conteúdo ele é dedicado para que você possa se autoconhecer melhor, se autotransformar e avançar dentro do seu crescimento interior. Na aula de hoje, eu estou trazendo para vocês um tema bastante interessante, um tema que quando eu tomei contato com isso pela primeira vez, já há muitos anos atrás, eu fiquei muito surpresa com essas revelações, tá? E a partir daquele momento que eu tomei contato com esse assunto especificamente da aula de hoje, eu fiquei bastante surpresa e ao mesmo tempo contente, né, de saber que as coisas não eram daquela forma como a gente foi acostumado a aprender, né? É uma coisa assim realmente surpreendente e que essas informações vêm dos planos superiores, então isso traz pra gente uma certeza de que muitas coisas que às vezes a gente acredita aqui na Terra são dogmas, são ilusões, são conceitos já assim meio condicionados, né, por determinadas culturas ou determinados núcleos de pessoas que querem exercer o poder sobre as pessoas. Então, quando eu tomei contato, né, desse assunto de que a matéria representa uma das faces de Deus, a gente começa a perceber que todos aqueles conceitos, né, de que Deus está lá em cima, distante, lá longe, né, e que o ser humano aqui embaixo na Terra tem que se descabelar para conseguir as coisas, de que o dinheiro é ruim, de que a matéria é ruim, né, todas essas ilusões, elas acabam fazendo parte da criação de muitas pessoas, né? Eu mesma, ao longo da minha existência, também cheguei a acreditar nisso, né? Até por questões religiosas e tudo mais. E conforme a gente vai avançando, a gente vai se questionando, né? A gente vai fazendo algumas perguntas para nós mesmos, né? Se realmente tudo isso que a gente aprendeu lá no passado, se tudo isso era verdade, né? Então, quando a gente começa a fazer esses questionamentos, a nossa própria divindade começa a trazer na nossa mão informações novas, informações que quebram aquele padrão de ilusão, aquele padrão de dogmas que a gente muitas vezes vem trazendo até de outras vidas, né? Então, quem que nunca escutou falar, né, que uma passagem que diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu? Quem que nunca escutou isso, né, gente? Então, a gente escuta essas coisas, né, principalmente quando a gente vem de uma formação religiosa mais ortodoxa, a gente começa a achar que ser bem-sucedido é ruim, né? A gente começa a acreditar naquela ilusão de que o dinheiro é ruim, que vai, né, deixar a pessoa presa e tudo mais. Bom, enfim, esses conceitos, eles precisam ser entendidos antes de serem eliminados, tá? Então, na aula de hoje, eu vou tentar trazer para vocês um pouco desse esclarecimento, né? Nós vamos refletir juntos, nós vamos aprender juntos, né? Porque como eu falo para vocês, cada aula que eu faço para vocês, eu também estou aprendendo, né? Também estou refletindo junto com vocês. Então, nessa aula, a gente vai refletir um pouco sobre esse conceito e procurar entender, né? Da onde que vem esses conceitos de que a matéria é ruim, tá? Muito bem, a gente costuma entender, né, que a matéria ela acaba nos aprisionando, né, e impedindo
a nossa escalada evolutiva, principalmente a nossa caminhada espiritual. Mas a gente agora entende, né, que Deus, na sua manifestação, ele se manifesta de forma pluralista, ele se manifesta de muitas maneiras, tá? A forma como Deus se manifesta, ela é multifacetada. E também nós entendemos, né, que tudo é Deus, né? Não existe nada que não seja Deus. Então, em cima desse conceito, né, e das orientações que a Fraternidade Branca e os mestres ascensionados nos trazem, esse conceito nos ajuda a compreender de que se tudo é Deus e se Deus se manifesta de forma multifacetada, a matéria também é uma das maneiras como Deus se manifesta. Então, gente, quando nós conseguimos compreender, né, a profundidade desse conceito, tudo aquilo que a gente aprendeu lá atrás, né, de ilusão, de equívocos, né, de dogmas, tudo isso cai por terra. Tudo isso simplesmente some, deixa de existir, né? E a gente começa a se relacionar com a matéria de uma maneira diferente, né? Quanto mais a gente quer fugir da matéria, mais ela está nos escravizando. E quando a gente olha para a matéria como uma manifestação mais visível, mais concreta da própria divindade, tudo muda. Você começa a ter um relacionamento melhor com aquilo que nós chamamos de matéria. Então você vai perceber que nós estamos no mundo físico, terceira dimensão. Tudo que está na terceira dimensão tem uma frequência vibratória mais condensada, né? Vibra de uma forma um pouco mais lenta. Com essa vibração mais lenta, os átomos, as moléculas, elas se aglutinam e formam aquilo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos como matéria. Então, por exemplo, este computador que está aqui na minha frente enquanto eu gravo essa videoaula, ele é matéria para os meus olhos físicos, mas ele é energia condensada aqui em terceira dimensão, transformando-se nisto que eu chamo de matéria. Tá? Esse microfone que está aqui diante de mim, me servindo para gravar essa aula, ele é energia, ele é átomo, molécula, aglutinado, formando esse formato de microfone em que os meus olhos físicos conseguem perceber como matéria. Isso, gente, é para tudo. Tudo que você tem aí na sua casa, tudo que você enxerga na natureza, o seu próprio corpo físico, tá? Então, a matéria, ela é uma das faces de Deus. A gente vai aprender nessas aulas que vem na sequência quais são as outras faces de Deus. E aí a gente vai começar a ter um relacionamento com essas faces de Deus muito mais abrangente e muito mais harmoniosa. A nossa relação com as faces de Deus vão ser muito mais harmoniosas. E por que eu estou trazendo essas informações para vocês? Porque se a gente não tiver esse conhecimento das faces de Deus, a gente não consegue integrar essa consciência dentro de nós e a gente não consegue avançar no nosso caminho espiritual, tá? Eu vejo muitas pessoas, né, que às vezes comentam, né, algumas até comentam comigo, outras eu leio, né, comentários que eu vejo na internet,
dizendo assim, agora eu estou seguindo o meu caminho espiritual, eu não quero mais saber de matéria, eu não quero mais saber de nada, né? Só vou ficar olhando pro céu, né? E tentando entender a espiritualidade. É assim, é triste dizer, mas uma pessoa com essa consciência não está avançando no caminho espiritual. Não está avançando no caminho espiritual porque está deixando de lado, está deixando de fora um dos aspectos de Deus que é a matéria, tá? Nós precisamos integrar em nós essas faces de Deus, tá? Aqui na terceira dimensão, Deus se manifesta aqui para nós, né, no plano mais concreto. Deus se manifesta através de 4 faces, que a gente vai ver nas aulas seguintes. Hoje eu vou falar só uma delas, que é a face material. Vou falar só uma por vez para não embolar o assunto. Então, gente, se nós queremos avançar no plano espiritual, avançar no nosso caminho de ascensão, a gente precisa integrar essas 4 faces, tá? Aqui, principalmente aqui na materialidade, aqui na terceira dimensão, para depois poder entender os outros aspectos de Deus e ir integrando cada um deles dentro de nós. Senão a gente não consegue avançar no caminho espiritual, a gente não consegue trilhar o caminho ascensional. Porque vai ficar faltando alguma coisa, algum aspecto que a gente não integrou e isso acaba sendo um obstáculo para o nosso caminhar. Então, gente, como que nós podemos no dia a dia nos relacionarmos bem com a matéria? Em primeiro lugar, é você compreender, você entender que tudo isso que você está vendo na sua frente, tudo que você está enxergando com os seus olhos físicos é matéria. E essa matéria é a manifestação de Deus aqui na terceira dimensão para você, tá? É uma forma de você se sentir mais próximo de Deus. Não é ser escravo da matéria, tá? Isso precisa ficar bem claro. É a matéria como uma das faces de Deus aqui interagindo com você. Não é te escravizando, é interagindo com você. E o que é isso? É você usar aquilo que está à sua disposição para poder ser um facilitador para você, né? A matéria aqui para nós, na terceira dimensão, ela deveria ser um facilitador e não um aprisionador. Por que a matéria se torna aprisionante? Porque a pessoa está vibrando ainda no ego-personalidade, né? Lembra que eu falei para vocês? O ego-personalidade, ele quer acumular. Ele quer ter as coisas, então ele acumula, ele quer ter a posse das coisas. Quando a gente consegue diminuir a influência do ego-personalidade e começar a nos alinhar mais com o nosso eu superior, nossa divina presença eu sou, a gente vê que a matéria está aqui para nos ajudar a evoluir, ajudar no nosso crescimento. E também que a gente possa entender que a matéria é um dos aspectos de Deus. Isso é muito importante. Se você conseguir entender isso, que a matéria é uma das faces de Deus, você vai enxergar a matéria com outros olhos. E enxergando a matéria com outros olhos, você vai começar a se relacionar com ela de uma forma diferente. E esse relacionamento diferente que você vai ter com a matéria, como se fosse uma parceria, dessa forma você consegue integrar esse aspecto da divindade em você. Aí você está pronto para dar um passo adiante e começar a integrar as outras faces, os outros aspectos de Deus, tá? A gente não pode querer avançar no caminho espiritual deixando de lado alguns aspectos. A gente não vai conseguir avançar. A gente precisa ir integrando. Só que chega num ponto que, se tem um assunto que você não compreende,
a sua mente ela não vai aceitar. E aí você não consegue integrar. Por isso que é importante a gente conhecer, né? Por isso que é muito importante você saber a origem das coisas para você poder integrar isso com você. Tá bom? Então, na aula de hoje, eu deixo vocês com essa reflexão muito importante, tá? Muito assim, importante mesmo para você poder continuar avançando no caminho espiritual. Se você ainda acha, né, ou entende que a matéria é algo separado de Deus, é algo separado da divindade, provavelmente isso está emperrando o seu caminho espiritual. Então, para que o seu caminho espiritual esteja livre para você continuar caminhando e avançando, você precisa compreender que a matéria é uma das faces de Deus. É uma das maneiras que Deus se manifesta aqui no nosso plano concreto de terceira dimensão, para que você possa compreendê-lo, para que você possa relacionar-se com ele. A nossa primeira maneira de se relacionar com Deus é através da matéria. Tanto é que o nosso corpo, ele é físico, ele é material. Quando a gente se relaciona bem com o nosso corpo físico, a gente está se relacionando com essa face de Deus, que é a materialidade. Aí a gente começa a ampliar isso, começa a se relacionar com a materialidade que está ao nosso redor, que é a nossa casa, os nossos pertences, né? Depois com a materialidade que está presente na natureza, através das plantas, dos animais, do reino mineral, né? E aí, por aí adiante. Então, primeiro passinho para a gente poder continuar no nosso caminho. Compreender que a matéria é uma das faces de Deus e que ela está aqui para ajudar a gente a fazer essa integração e esse relacionamento com a divindade. Tá bom, gente? Então, na aula de hoje eu deixo vocês com essa reflexão. Gratidão pela sua sintonia, gratidão pela sua presença luminosa aqui no nosso canal e até a nossa próxima oportunidade.